Eu tratei deste assunto, desse texto com vocês 3 anos atrás, em 2019. Quando ainda nem tinha pandemia, nem nada disso. E hoje, depois de vivermos tantas coisas desde lá, eu quero voltar a esse texto e extrair dele algumas preciosas lições para a nossa vida. Se você pode, coloque-se em pé. Eu já li o texto no início do culto. Vou apenas reler os versos 33 e 34 de Mateus capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Grandioso Deus, nós temos Tua palavra aberta diante de nós. E em todas as nossas fraquezas e debilidades, confiamos na ação do Teu Espírito, a fim de encontrar em nós um coração dócil e ensinável, um coração aberto, sem restrições, a ouvir a Tua mensagem. Nos ajuda, nós te rogamos, em nome do nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Eu quero me centrar no verso 34, mas antes de chegar ao verso 34, aos versos 25 a 33, e eu não posso ignorá-los. De forma que eu gostaria que você entendesse bem o que os versos 25 a 33 nos ensinam, para que então a gente possa chegar no verso 34 e explaná-lo da forma que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu aqui. Eu vou pedir que os irmãos da projeção, a partir do verso 25, deixem o texto o tempo todo na projeção. Comece pelo verso 25. Então, preste muita atenção nisso, que é o ensino dessa porção, daquele que nós chamamos do Sermão do Monte. O Senhor Jesus está ensinando a sua igreja, ensinando os seus discípulos. E Ele está falando sobre uma coisa que apenas nos últimos 30 ou 40 anos, a ciência e a medicina ousaram se envolver, que é a questão da inquietude do nosso coração. É tão bom saber disso. Muito antes de nós percebermos quanto isso é danoso para nós, o Senhor Jesus Cristo há 2000 anos já havia percebido. E Ele, que é o nosso Criador, já sabia de quanto mal a inquietude, a ansiedade traz ao nosso coração. E muito antes que qualquer homem escrevesse sobre isso, e muito antes que qualquer homem se debruçasse sobre esse assunto, o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas e para quem todas as coisas foram criadas, nos deixou esse texto, a fim de que nós entendamos aquilo que realmente é a solução dele para nós na inquietude. E ele começa dizendo uma verdade preciosa: não andeis inquietos, não andeis ansiosos. A palavra inquieto quer dizer dividido. A nossa inquietude, ela parte da divisão do nosso coração. A inquietude que afeta a nossa alma, ela parte do ponto que nós nos dividimos entre resolver nós mesmos os nossos problemas ou permitir que Deus haja na nossa vida. A inquietude do nosso coração, ela passa exatamente por esse ponto de não percebermos o quanto nos dividirmos entre confiar em Deus ou confiar no nosso braço causa tanta dificuldade para a gente. Então ele vai dizer o seguinte: não andeis inquietos, divididos quanto à vossa vida. Ele vai usar algumas questões: pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
E a grande pergunta dele é: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? O grande argumento que Jesus usa o tempo todo é o seguinte: nós nos inquietamos, nós nos ansiamos, nós realmente nos dividimos. Há uma inquietação na nossa alma por coisas muito, mas muito pequenas. As coisas que inquietam o nosso coração, elas são pequenas demais. São coisas que nos fazem diferentes enquanto seres humanos. A roupa que você veste, a qualidade da comida que você come, a casa que você mora, o veículo que você anda, o saldo da sua conta, as propriedades que você tem, e todas essas coisas pelas quais você se inquieta. Porque no final de tudo isso, todas essas coisas são apenas o invólucro, são apenas realmente aquilo que cobre, aquilo que realmente tem valor, que é a vida. Porque quando, e se você já teve a desagradável experiência de ir ao IML, ou à morgue de um hospital, ou a um lugar assim, onde está sendo preparado um corpo, você percebe que no fundo e no fim, todos nós somos iguais. Não muda nada. Alguém escreveu alguns dias assim: olha, se preocupe com a sua vida, porque o último carrinho que você vai andar nem motor tem. E a pessoa colocou a foto daquele carrinho da funerária, levando o caixão no cemitério. Tem muita coisa diferente na gente. Nós somos diferentes em muitas coisas, pois na essência, naquilo que nascemos e partimos desse mundo, nós somos absolutamente iguais. Mas não é isso que nos inquieta. É aquilo que nos faz diferente dos outros. E não aquilo que é igual para todos nós. Jesus está dizendo: não importa a comida que você come, não importa a roupa que você veste, não importa o carro que você anda, você é igual a todo mundo, do pó vieste e ao pó tornarás. Porque aquilo que realmente tem valor, e o verso 25 termina dizendo isso: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, realmente aquilo que verdadeiramente tem valor, o dinheiro não compra. Ninguém pode comprar a vida. E Jesus vai começar a usar exemplos disso. Pode partir para o verso 26. Ele vai começar a dizer: olha, comece a olhar algumas coisas ao seu redor. Olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não têm celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então ele vai novamente do menor para o maior, dizendo: quem é que vale mais, uma ave ou a alma eterna de um ser humano? Depois, no verso de número 28, ele vai usar um outro exemplo. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Mas agora ele usa um exemplo no verso 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Eles nascem, eles crescem, embelezam o campo por alguns dias, morrem e são esquecidos. O que Deus está dizendo aqui é que Ele tem uma forma de agir com cada coisa. E Ele age para com as aves do céu, Ele age para com as flores do campo, e Ele está dizendo o seguinte: se eu me preocupo com essas coisas, vocês realmente acham que eu não vou me preocupar com vocês? Então, o verso 27 é como um soco no nosso estômago, é como realmente uma pancada na nossa cabeça, é como realmente uma chamada de atenção fortíssima. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Um côvado são 45 centímetros. Ele não está falando assim, quem pode aí acrescentar 45 centímetros da sua altura. Literalmente o que o texto está nos dizendo é o seguinte: você pode fazer o que você bem entender. Você pode usar realmente a sua vida, ganhar o dinheiro que você puder ganhar. Você pode adquirir as coisas que você puder adquirir. Você pode fazer o que você bem entender da sua vida. Mas entenda um ponto: você não acrescenta um minuto a ela. O dia em que Deus marcou para você nascer, você nasceu.
E o dia que Deus disser que terminou a sua estada aqui, terminou. Por que Ele diz tudo isso? Por que Ele nos fala e nos argumenta dessa forma? Olha o que diz o verso 31. Até aqui Ele está procurando nos convencer de algo. Não andeis, pois, inquietos, divididos, ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? O primeiro grande argumento de Cristo nessa questão de nos levar à sensatez é, verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Literalmente o que Jesus está nos dizendo aqui, que esse tipo de atitude, que esse tipo de vida, que esse tipo de comportamento, que esse tipo de pensamento é literalmente o que marca o coração e a mente de um homem que não conhece a Deus. Homens que não conhecem a Deus agem assim. Homens que não conhecem a Deus não conhecem outra coisa do que as coisas desta vida. Eles simplesmente ignoram, eles simplesmente desconhecem, eles simplesmente não têm interesse naquilo que a Bíblia chama de eternidade. Eles pensam no hoje e nos prazeres que esse mundo pode lhes conceder. Então a primeira coisa que Jesus nos diz é andar inquieto, andar ansioso, andar dividido. É o que marca o coração de um homem que não conhece Jesus Cristo. Ele está dizendo, é exatamente assim que as pessoas deste mundo andam. É exatamente assim que as pessoas deste mundo vivem. Então, quando nós, filhos de Deus, começamos a viver da mesma maneira, isso significa que nós estamos imitando as pessoas deste mundo no seu andar. Quando nós, filhos de Deus, começamos a viver em inquietude, dividindo o nosso coração e nesta ansiedade, simplesmente isso significa que nós estamos vivendo como as pessoas deste mundo, mesmo sendo cidadãos do céu. Significa que a gente está vivendo errado. Significa que nós estamos copiando algo que não devíamos ter copiado. Notem a grande verdade dita no verso 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus conhece as nossas necessidades. E Deus conhece as nossas necessidades antes que elas batam as nossas portas. Tudo isso que você é, tudo isso que você tem, tudo isso que você usufrui, não modifica em nada quem você é. Não modifica em nada a sua real necessidade e não muda em nada aquilo que somente Deus pode te dar, que é a vida. Por isso, então, o verso 33 nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim, alguns de nós podem ter um melhor veículo para se locomover, outros de nós podem ter até mesmo mais de uma casa, alguns de nós podem ter roupas e vestuário em abundância, das melhores marcas, alguns de nós podem ter o privilégio de ter alimentos e as suas refeições com abundância, com grande variedade. Nós podemos, pelos nossos esforços, ter realmente muitas coisas que nos permitem ter uma vida mais agradável nesse mundo. Tudo isso é verdade. O que Deus está dizendo é que mesmo que não tivéssemos nada disto, Ele continuaria cuidando de nós. Se você não tivesse o emprego que tem, se você não tivesse o negócio que tem, se você não tivesse os valores que tem, Deus daria de uma outra forma aquilo que você necessita. Literalmente o texto está dizendo que Deus não nos abandona e que supriria cada uma de nossas necessidades e que Ele supre as nossas necessidades da forma que Ele nos tem permitido hoje. Mas então, talvez o verso 33 nós possamos chamá-lo de o grande clímax desse texto, dizer, olha, que bom se Mateus 6 terminasse no verso 33. Estava simples.
Que bom se essa instrução terminasse nesse verso 33. Mas tem o verso 34. Não é que o verso 34 Jesus esqueceu de dizer alguma coisa. E agora ele quer acrescentar alguma coisa que faltou, não. O verso 34 está aqui exatamente porque Jesus nos conhece e Ele sabe realmente qual é o grande problema do nosso coração. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Sabe qual é o nosso problema? É que talvez nós temos uma dificuldade tremenda de aplicar aquilo que Jesus nos ensinou sobre o cuidado de Deus à nossa vida prática. E aquilo que mais ocorre conosco é que nós sacrificamos o dia de hoje devido às inúteis preocupações com o dia de amanhã. E essas preocupações prejudicam o nosso hoje, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas que amamos. Porque a palavra de Deus fala de forma tão forte contra a ansiedade e contra essa inquietação do coração. Porque a inquietação do coração é a causa de desprezarmos as oportunidades, de termos comunhão com o nosso Deus, de amarmos o nosso Deus e de amarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Sabe por quê? Maridos são tão relapsos em amar suas esposas. Sabe por que maridos são tão relapsos em realmente demonstrar de uma forma sincera seu amor pela sua esposa? Porque tantas e tantas vezes eles têm tanta coisa na mente e tantas preocupações para o amanhã e tantos planos para o amanhã que eles esquecem que tem alguém ao lado deles hoje. Sabe por que nós falhamos tanto com os nossos filhos? E quando nós vamos abrir os olhos, muitas vezes é tarde demais. Sabe por que nós, por vezes, nos surpreendemos com pecados na vida de nossos filhos, que já podiam ser percebidos muito antes disso? Porque a inquietação com o amanhã é tão grande no nosso coração, que nós somos incapazes de perceber o que acontece na vida deles. Um dia eles são desse tamanhozinho. Outro dia eles passam da gente. E a gente está perguntando onde é que foi todo esse tempo. Aonde que foi esse tempo todo que eles cresceram e eu não vi? Sim, você não viu. Sabe por que você não viu? Porque você estava tão inquieto pelo amanhã, que você foi incapaz de perceber a bênção que Deus deu a você dia após dia. E eles cresceram, e você perdeu uma das fases mais maravilhosas da vida, porque não soube descansar o seu coração em Deus. Perdeu uma das fases mais incríveis da nossa vida, porque eu estou sempre preocupado com o meu próprio egoísmo e com as questões que o meu coração pensa que realmente são importantes. Eu quero que você entenda algo que não é o que eu estou dizendo. Há uma diferença tremenda entre pensar no amanhã e se preocupar com o amanhã. Não pense que eu estou dizendo a você que você não deve pensar no amanhã. Não há nada de errado em ter vou usar coisas futuras, uma previdência privada, uma poupança, um trabalho, algo que realmente te dê um certo conforto no amanhã. Não há nada de errado em poupar dinheiro ou investir em bens ou fazer um seguro de vida. Essas coisas não são pecaminosas, desde que elas não prejudiquem o hoje. Desde que você não sacrifique o hoje. Da mesma forma, o viver em ansiedade pelo amanhã é preocupar-se a tal ponto de prejudicar a sua vida presente. Então, realmente, o pensar no amanhã tem que ser feito de tal forma que não prejudique o hoje. Notem que há coisas lícitas de se pensar no amanhã. Há muitas coisas lícitas de se planejar o futuro, desde que elas não tornem você alguém angustiado hoje. E, finalmente, nós devemos tomar todas as ações necessárias para o amanhã. Fazer todo o nosso dever
sem prejuízo do hoje. Sim, pensar no amanhã é uma coisa. Inquietar-se pelo amanhã é pecado. Então, como que esta preocupação pecaminosa com o amanhã e esse controle que nós desejamos ter nas nossas próprias mãos prejudica a nossa vida com Deus e com a nossa família? Eu quero principalmente focar em amar a Deus, em amar a família, e como essa divisão do coração, essa preocupação com o amanhã, vem roubar-me que eu ame o meu Deus e ame a minha família realmente de uma forma eficaz. A primeira questão é que eu não posso preocupar-me com o amanhã realmente tendo prejuízos eternos. A gente tem que focar a nossa mente, o nosso coração numa coisa. Quando que Deus está trabalhando na nossa vida? Quando que Deus está trabalhando no nosso coração? Quando que Deus está usando das circunstâncias e da vida para modificar o meu coração? A resposta é clara: hoje. Quando que Deus está realmente usando do seu Espírito Santo para me chamar a atenção a algumas verdades preciosas e modificar o meu comportamento? Hoje. Então, por que a inquietude é tão danosa? Porque me faz não perceber aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje. Sabe o que acontece na prática? Deus está chamando a atenção da sua mente, do seu coração, para determinadas coisas e problemas de hoje. E você está mantendo a sua mente em determinados problemas e questões que você pensa que surgirão amanhã. Não é amanhã que Deus trabalha na sua vida, meu querido irmão, é hoje. Não é amanhã que Deus escolheu para fazer alguma coisa na sua vida, é agora, é nesse dia, é hoje. E nós sacrificamos realmente as coisas eternas e o trabalho do Deus que nos ama na nossa vida devido às preocupações com o amanhã. Além disso, as preocupações com o amanhã nos fazem ter perdas que possivelmente não serão recuperadas. Agora nós olhamos para as pessoas que nós amamos. Nossa esposa, o seu esposo, os nossos filhos, os seus pais. Pessoas que você ama. Você já percebeu como a preocupação com o amanhã faz com que nós tenhamos uma atitude que parece que a pessoa que está do nosso lado não existe? Você já dormiu do lado de uma pessoa preocupada? Ela está do seu lado, respirando o mesmo ar, mas parece que ela não está ali. Talvez a esposa seja mais prejudicada nisso. Quando nós, maridos, estando com elas, estando ao lado delas, estamos tão absorvidos pelas preocupações do amanhã que nós esquecemos que talvez ela não esteja ali amanhã. Quantos amigos meus, e relembro muitos, perderam suas esposas por alguma enfermidade que não estava nos planos. Por questões que surgiram, acidentes e questões que as levaram dessa vida. E quando eles perceberam, elas não estavam mais ali. Talvez o pior dos ressentimentos é não poder realmente ter ao seu lado uma pessoa que você contava que ia ter durante muito tempo. E que simplesmente a morte leva. Isso acontece também com os nossos filhos. Eu citei que eles crescem. E quantos pais que não veem os seus filhos crescerem, mas que veem os seus filhos partirem antes deles. Nós sacrificamos tanto as coisas preciosas que Deus nos deu, porque nós temos a pecaminosa mania de ficar pensando num amanhã que a gente não sabe se vai existir. Você se preocupa tanto com o amanhã, você olha tanto para o amanhã, você está tão focado no amanhã, que você não sabe se aquilo que de mais precioso Deus lhe deu vai estar no seu amanhã. Isso é tolice, isso é loucura. Você está tão preocupado com um dia que você não sabe que se vai viver. E é isso que o Senhor está nos falando aqui.
Nós estamos sacrificando o hoje em pensar simplesmente em tudo que nós talvez iremos fazer amanhã. Você precisa pensar no que tem que fazer hoje, não no que vai ficar para amanhã. Algumas das pessoas mais difíceis que eu aconselhei, biblicamente, foram pessoas que não falaram o que tinham que falar quando tinham oportunidade. E não viveram o que tinham que viver quando tinham oportunidade. E depois que alguém partiu, simplesmente não tem mais o que fazer. Vivo hoje. Faço o que tem que fazer hoje. Ame a Deus e a sua família hoje. Você precisa disso. Eu quero terminar indo ao final e me apegando, palavra por palavra, desse verso 34. Me encorajando a uma atitude. Você precisa viver o hoje. Você precisa viver o hoje com as suas aflições e as suas bênçãos. Sim, todos os dias nós temos aflições e bênçãos. Todo dia alguma coisa dá errado. Mas todo dia tem cada coisa incrível que Deus nos dá, que a gente nunca imaginou. Eu vou contar só uma coisinha que para você pode parecer muito boba. A professora do Lael, essa semana, acho que foi quinta ou sexta, no final da aula ela veio empolgada a contar uma coisa para mim. Uma coleguinha dele tinha esquecido uma mochilinha no banco, e ela estava realmente empolgada, porque não somente ele viu que tinha uma mochilinha, ele reconheceu que aquela mochilinha era dela, e ele sabia quem era o pai dela, então ele correu e entregou para o pai dela. Normal, não é? Absolutamente normal. Você já foi numa escola de crianças especiais? Eles não percebem nem as coisas deles, quanto mais a dos outros. E ela estava tão feliz com aquilo. Olha, ele está desenvolvendo tanto que ele percebeu que a coleguinha deixou, identificou de quem era e sabia quem era o pai dela. Eu compartilhei da alegria dela, porque é meu filho. Porque a maioria das crianças especiais não percebe nada disso. E ela percebeu uma coisa que era tão simples, e a alegria do coração dela era profunda por isso. Quantas e quantas bênçãos Deus nos dá, dia após dia, e nós estamos tão preocupados com amanhã que nós não percebemos. Quantas e quantas coisas Deus faz por nós e nos ajuda, e nós não percebemos que tudo isso vem da mão dele. Então ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Ou seja, não caia no erro de se dividir entre confiar em Deus e provar das bênçãos dele e de se desgastar pelo amanhã. Então ele nos diz algo que deve ser a nossa convicção: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Simplesmente, eu não sei nem se vai haver amanhã, e eu não tenho poder para mudar o amanhã. A minha responsabilidade é viver o amanhã do jeito que Deus me entregar, com novas bênçãos e com novas aflições. Bênçãos e aflições virão a cada dia. Por isso ele diz: basta a cada dia o seu mal. Literalmente, as nossas poucas forças servem apenas para hoje. A gente é tão fraquinho, nós somos tão débeis, que nós conseguimos carregar um dia de cada vez. Se a gente tentar colocar 2 dias sobre as nossas costas, a gente se curva. Não dá. Deus deu um dia por vez, com as suas bênçãos, com as suas aflições. Eu já passei dias maus. Você já enfrentou dias maus, piores do que os meus. A Bíblia diz que haverão dias maus, nós não sabemos quando eles virão. Eles estarão aí. Mas se há dias maus e há dias de grande luta,
Há também dias de grande regozijo. E às vezes nós os perdemos, porque não temos a capacidade de entender que é preciso viver um dia de cada vez. Por isso, viva cada dia como uma unidade, com seus problemas e suas bênçãos. Um dia de cada vez. Também, enfrente as lutas e prove os livramentos de cada dia, porque essas coisas vão andar juntas. Tem dias que você nunca vai esquecer, por causa da dor daquele dia. E tem dia que você nunca vai esquecer, porque foi um dia cheio de tanta alegria e regozijo, que parecia que nós estávamos no céu. Viva um dia de cada vez, com as suas lutas e livramentos. E por isso, aprenda a andar com Deus, um dia de cada vez. Ande com Deus hoje, ande com Deus amanhã. E se Deus permitir que haja um outro amanhã, nós vamos continuar andando com Ele. E se Ele permitir que hajam muitos outros amanhãs, nós vamos continuar andando do lado dEle. E aquilo que nos fortalece é aquilo que Jeremias falou no livro de Lamentações, capítulo 3. Os versos 22 e 23 de Lamentações, capítulo 3, nos dizem assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se existir um amanhã é porque Deus está lá. Só que no dia de hoje Ele tem nos dito que novas são cada manhã, e a fidelidade dEle garante que essas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, estarão conosco hoje. E se o dia de amanhã chegar, também estarão lá. Deus vai estar sempre onde esteve. Eu quero terminar dizendo-lhes de uma grande admiração que tenho quando acompanho irmãos em Cristo que estão muito próximos de partir desse mundo. Eu digo-lhes que um dos grandes privilégios do ministério pastoral é poder acompanhar alguém que está partindo desse mundo. Acompanhei diversos aqui na nossa igreja, em outros trabalhos, em outras igrejas que participei. A gente nunca aprende mais do que com uma pessoa que sabe que a eternidade está ali à porta. E que cada pequena coisinha representa muito. Cada hora, cada dia representa muitíssimo. Nós devíamos viver assim também, como se fosse o nosso último dia, sem deixar nada para trás. Viver como se fosse o último dia nesse mundo, amando o nosso Deus e amando os nossos irmãos, sem pensar que eu vou ter uma outra oportunidade amanhã, porque eu não sei se eu vou ter. Por isso, viva um dia de cada vez. As suas forças são desse tamanho. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos rogar que Deus nos abençoe.